Adolfo de 2017. O anel saltante, ou anel de Thomson, é uma interessante demonstração dos efeitos eletromagnéticos. Ele consiste em uma bobina, um anel metálico, normalmente de alumínio, e um núcleo metálico, que atravessa a bobina e o anel. Quando a bobina é ligada a uma tomada de corrente alternada, o anel de alumínio salta e fica levitando em uma altura que pode ser considerada constante. A figura mostra o dispositivo. Um dos fatos que contribuem para a levitação do anel metálico, apesar de não ser o único, é a fonte de corrente elétrica ser alternada, pois o anel não levitaria se ela fosse contínua. A força sobre o anel metálico e sua consequente levitação deve-se ao fato de que a bobina percorrida por corrente elétrica alternada gerar... Pessoal, o que acontece? Aqui é a força elétrica induzida, né? A FEM é a variação do fluxo sobre o tempo, né? A lei de Faraday e esse sinalzinho aqui, a lei de Lenz, tá? Então, o que acontece? Essa fonte de corrente alternada, né, que vai se traduzir aqui na variação da corrente do fluxo oposto. Eu vou mostrar aqui para vocês o que isso quer dizer. Vamos desenhar um imã aqui para ficar mais claro. Vamos colocar norte, sul e aqui uma espira, sentido norte. Quando esse imã se aproximar aqui, né? Aqui essa espira vai estar no norte, com a intenção de repelir esse imã aqui, tá? Nessa situação 1. Na situação 2, o que vai acontecer? Quando o... Deixa eu desenhar um pouco mais afastado. Quando esse imã estiver mais longe, aqui, por exemplo, aqui sul e aqui norte, essa espira aqui vai estar um polo sul, porque vai estar querendo atrair o imã de volta, tá certo? Então sempre vai ser oposto à variação do fluxo que tiver perto da espira, tá certo? Por isso que esse sinal ele é de sinal negativo, porque ele é oposto à variação do fluxo, tá certo? Ok, então vamos ler as alternativas com calma, lembrando que a gente está relacionando o fluxo eletromagnético, o tempo e a força eletromotriz, tá certo? Então vamos lembrar desses três enquanto a gente estiver lendo as nossas alternativas aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui na letra A, subir um pouquinho aqui. Na letra A fala o seguinte: uma polarização elétrica variável em função do tempo no núcleo metálico que induz uma carga elétrica no anel metálico. Pessoal, não vai gerar uma polarização elétrica, né? E nem vai induzir uma carga elétrica no anel metálico, vai induzir uma corrente. Um campo magnético, uma variação do fluxo do campo magnético vai induzir uma corrente, tá certo? É isso daqui que eu acabei de falar para vocês. Vai gerar um campo elétrico constante em função do tempo do núcleo metálico que induz uma diferença de potencial. Não, negativo, não vai induzir um campo elétrico, né? E nem vai induzir uma diferença de potencial. E vai gerar uma polarização magnética constante em função do tempo no núcleo metálico que induz um polo magnético. Não vai gerar uma polarização magnética e nem vai induzir um polo magnético no anel metálico. Letra D. Um campo magnético variável em função do tempo no núcleo metálico que induz uma corrente elétrica no anel metálico. É isso aí, né? Vai ter esse campo magnético, né, o fluxo, que vai induzir uma corrente elétrica no anel, né, oposto ao sinal de variação aí do fluxo. Tá certo, pessoal? Essa questãozinha realmente aí é um pouco mais chatinha, um pouco de teoria aí do eletromagnetismo, tá?
eu sugiro que vocês revisem aí esse tema, tá? Deem uma olhadinha também, quem tiver o livro de física aí, em correntes de Foucault, tá? E leis de Faraday e leis de Lenz, para vocês entenderem melhor aí esse assunto, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima resolução.